Beleza, turma? Olha só, nós estamos agora começando o renascimento, assunto novo, assunto interessante, mas que é um pouco complexo, não tão complexo, mas que vocês, vai dar para entender, agora tem que ter foco, muito foco, turma, ok? O nosso assunto é renascimento cultural, o equilíbrio entre o sagrado e o profano, ou seja, o equilíbrio entre as coisas divinas e as coisas terrenas, um equilíbrio. O renascimento vem buscar esse equilíbrio, coisa que na Idade Média não tinha, ok? Então, olha só, renascimento cultural, ou renascimento, é a mesma coisa, certo? Ou também é a mesma coisa de humanismo, ok? Vamos ler aqui, ó, turma. Foi um movimento de transformações culturais que, junto às mudanças artísticas e científicas, caracterizou-se da transição da Idade Média para a Idade Moderna. O renascimento vai acontecer na Baixa Idade Média, certo? E vai ser um momento de transição da Idade Média para a Idade Moderna. O renascimento vai chegar para questionar o modo de agir da Igreja Católica, o pensamento da Igreja Católica, certo? Os renascentistas vão vir para quebrar isso. Nós vamos entender o que os renascentistas, que são as pessoas que participam do renascimento, chamado de renascentistas, o que eles vão fazer é lançar as sementes que mais tarde vai acontecer a reforma religiosa, que é o próximo assunto nosso. Ou seja, a reforma religiosa vai quebrar o monopólio da Igreja Católica. A Igreja Católica vai deixar de ser a única fé professada no mundo. Vai existir a fé protestante. E isso vai acontecer graças a esse pensamento que a gente está vendo agora, o renascimento cultural, certo? É esse renascimento que começa a questionar a Igreja Católica, ok? Foi marcado pela redescoberta e revalorização das referências culturais da Antiguidade Clássica. Toda vez que vocês ouvirem falar em Antiguidade Clássica, vocês lembram Grécia Antiga, Roma Antiga. Então, Antiguidade Clássica, Grécia Antiga e Roma Antiga, ok? Então, o Renascimento vai trazer de volta os valores culturais da Grécia Antiga e de Roma Antiga. E os valores culturais da Grécia Antiga, da Roma Antiga, é o que, professor? Bom, a gente vai falar dele lá na frente, mas eu vou adiantar o lado para vocês. É a valorização do homem, do ser humano e as coisas que o rodeiam. Por exemplo, na Grécia Antiga o homem é valorizado, tudo que o homem fazia era valorizado, era respeitado, o homem era incentivado a produzir arte, a produzir cultura. O homem era incentivado a ser feliz, a viver a vida, tanto na Grécia Antiga quanto na Roma Antiga. Só que na Idade Média isso foi botado de lado, isso foi esquecido por causa da Igreja Católica, certo? A Igreja Católica queria um homem sofrido, um homem triste, para precisar dela, para ela ser a levanta moral desse homem. A Igreja Católica condenava os prazeres, a felicidade, condenava até o riso durante a Idade Média. E os renascentistas vêm para quebrar tudo isso. Os renascentistas vêm para discordar de tudo isso da Igreja Católica. Para isso eles trazem de volta o pensamento clássico, que é o pensamento da cultura grega antiga e cultura romana antiga. Então, principalmente no campo das artes, das filosofias e das ciências, ok? Então vamos lá. Aí vocês estão vendo um quadro de Michelangelo. Michelangelo é um artista renascentista, do Renascimento. Nesse quadro aí chama-se Criação de Adão, ou seja, a criação do homem. Deus, tocando aí o homem. Então esse quadro chama Criação de Adão. Ou seja, esse quadro mostra a valorização do homem. É um dos primeiros quadros do Renascimento. Isso mostra o caminho que o Renascimento vai tomar, que é a valorização do ser humano, do homem. Tudo no Renascimento vai ser voltado para o homem. Tudo no Renascimento vai ser voltado para o homem, ok? Então vamos lá. Quais foram as causas do renascimento cultural? Por que o renascimento cultural aconteceu? Como eu disse, o renascimento cultural vai acontecer na Baixa Idade Média.
O renascimento cultural vai acontecer no período de transição, do final da Idade Média para o início da Idade Moderna, lá no século XIII, XIV, até o século XV, ok? Uma das causas foi a riqueza das cidades italianas, Gênova, Veneza, Florença, Milão e Roma. Vocês lembram quando a gente estava falando das cruzadas? A quarta cruzada foi a cruzada dos comerciantes, quando os comerciantes italianos invadiram Constantinopla e saquearam as riquezas de Constantinopla. E eles também romperam o mar Mediterrâneo, esses comerciantes de Gênova e Veneza, da Itália. E quando eles rompem o mar Mediterrâneo passa a ser controlado então por Gênova e Veneza, certo? E eles passam a controlar o comércio do Oriente, além das riquezas que eles trouxeram de Constantinopla, certo? Trouxeram de Constantinopla. E quando eles trazem essa riqueza de Constantinopla, eles estão trazendo também valores da Grécia Antiga, porque vocês lembram, não sei se vocês lembram, quando o professor de vocês falaram sobre o Império Romano do Oriente, o Império Romano do Ocidente, quando vocês viram lá a Idade Média, não sei se isso aconteceu ano passado, quando vocês viram Roma, acho que foi no 6º ano, vocês viram Roma, que o Império Romano foi dividido em dois, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. E o Império Romano do Oriente foi construído numa região que pertencia à Grécia Antiga, na cidade de Bizâncio. Então, o Império Romano do Oriente sofreu muita influência da cultura grega. Então, esses comerciantes italianos trouxeram muita da cultura grega para a Itália, que lá na Itália foi o berço da civilização romana. Então, tudo isso vai contribuir para o resgate da cultura grega e da cultura romana, que vai dar origem ao Renascimento. Outra causa, forte presença da cultura clássica. Acabei de falar. Cultura clássica é o que, gente? Estão lembrados do que eu falei? É a cultura da Grécia Antiga e Roma Antiga, certo? O Renascimento, ele vai nascer na Itália. A Itália vai ser o berço do Renascimento. Só que ele depois vai se expandir para o mundo. E como a Itália foi sede do Império Romano, é lógico que a cultura clássica vai estar mais forte nessa região. Mecenato. O que é mecenato? Mecenato, gente, é a arte de patrocinar um artista. Por exemplo, você, hoje, século 21, se você patrocina um artista, se eu patrocino um artista, ou um cantor, um escritor, um poeta, um pintor, se eu financio esse artista para ele poder trabalhar, eu pago a ele para ele ter tranquilidade para trabalhar e produzir suas obras, eu sou um mecenas, ou seja, eu estou praticando o mecenato. Aí você diz, professor, por que mecenas? Porque, gente, na Roma Antiga, na civilização romana antiga, mecenas era o nome de um ministro da antiguidade romana, e esse ministro, ele financiava, ele patrocinava todos os artistas, ele amava as artes. Então, depois, como houve um resgate da cultura greco-romana, os renascentistas então colocaram o nome das pessoas que valorizavam a arte, que patrocinavam os artistas, que amavam as artes, passou a ser chamado de mecenas. E essas pessoas que é mecenas praticavam o mecenato. Geralmente era o quê? Eram famílias ricas e poderosas que praticavam o mecenato, ou seja, que eram mecenas. Mas hoje qualquer pessoa que pratica a arte, que financia a arte, patrocina os artistas, é chamado de mecenas, em homenagem ao ministro da Roma Antiga. Sábios bizantinos. Gente, o Império Romano do Oriente também era chamado de Império Bizantino. A cidade de Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente, a cidade de Constantinopla, ela foi construída nas ruínas de uma cidade grega chamada de Bizâncio. Então, existiam as ruínas, os restos de uma cidade grega chamada Bizâncio. Aí o imperador romano foi lá e construiu a cidade de Constantinopla em cima dessas ruínas. Então, por isso que o Império Romano do Oriente também é chamado de Império Bizantino, certo? E quando houve a invasão de Constantinopla pelos comerciantes italianos na Quarta Cruzada, em 453, aliás, pelos turcos, olha, gente, foram os turcos otomanos, que hoje é a Turquia, que invadiu o Império Romano do Oriente, que invadiu Constantinopla. Aí, por causa dos turcos, os sábios bizantinos, ou seja, as pessoas inteligentes, as mentes mais brilhantes,
do Império Romano do Oriente, fugiram para a Itália. E quando eles fogem para a Itália, eles trazem essas mentes brilhantes, esses intelectuais, esses estudiosos, eles levam para a Itália todo o conhecimento que eles têm sobre a cultura grega, todos os documentos que eles têm sobre a cultura grega, e eles vão para onde? Para a Itália, que é o berço da civilização romana. Aí vai juntar essas duas culturas, grega e romana, que valoriza o homem, que vai dar origem ao Renascimento, certo? Vai dar origem ao Renascimento. Olha, característica do Renascimento: antropocentrismo. Antropocentrismo. O que é antropocentrismo? O homem é o centro de tudo, como eu falei. Olha, gente, na Idade Média existia o teocentrismo. Teocentrismo é diferente de antropocentrismo. Diferente. Aqui é a Idade Média, teocentrismo. Teocentrismo. Teo quer dizer Deus. Centrismo, centro. O centro é Deus. Mas o centro aqui é a religião católica, certo? Então o teocentrismo é quando a Igreja Católica tentava explicar todos os fenômenos da natureza através da religião. Tudo que acontecia com a humanidade, a Igreja Católica explicava através da religião. E isso é chamado de teocentrismo. Os renascentistas, eles vão combater isso aqui. Eles não vão aceitar o teocentrismo. Porque os renascentistas, eles vão dizer, não, o homem pode explicar tudo isso. Todos os fenômenos da natureza podem ser explicados pelo homem. Basta ele estudar, basta ele conhecer as ciências. Então o homem passa a ser a coisa mais importante. Os renascentistas começaram a criticar a Igreja Católica. Vou repetir, os renascentistas, eles não eram ateus. Eles acreditavam em Deus. Eles só discordavam da Igreja Católica. Eles só discordavam do pensamento da Igreja Católica. Como a Igreja Católica não ligava para o homem. O homem aí é o ser humano, gente, viu? É porque a ciência é machista. A ciência, a história chama o ser humano de homem, certo? Chama o ser humano de homem. Mas os renascentistas diziam, o homem é o centro de tudo. O homem é a maior criação de Deus. Então, Deus deu inteligência ao homem. O homem tem que usar essa inteligência para conhecer os fenômenos criados por Deus. A igreja dizia que os raios, que o trovão, que o relâmpago, que as doenças, tudo era porque Deus quis assim. A igreja não procurava explicar como isso acontecia e não aceitava quem tentasse explicar. Não aceitava. Então os renascentistas começaram a criticar. Como eu disse a vocês, a igreja queria ver o homem sofrendo, queria ver o homem triste, para ela, a igreja, levantar a moral desse homem, o homem precisar dela. Certo? Os renascentistas diziam, não, o homem nasceu para ser feliz, o homem existe para ser feliz, para usufruir das coisas boas, para usufruir da natureza, das coisas lindas que o rodeia, para curtir, contemplar as coisas boas de Deus e entender essas coisas. O homem vai valorizar a ciência, os renascentistas vão valorizar a ciência. Aqui do lado, vocês têm uma figura de Leonardo da Vinci, chamado de homem vitruviano. Homem vitruviano. Ou seja, aqui Leonardo da Vinci quis dizer o quê? Leonardo da Vinci era um renascentista. Ele quis dizer que era o quê? Que o homem é o centro de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Então esse desenho mostra bem a importância do homem. Outra característica, o racionalismo aqui, ó. Racionalismo. Ou seja, é você pensar, raciocinar, perguntar, questionar as coisas. É por isso que o renascentista vai valorizar a ciência. Porque na ciência, para você chegar à verdade, à realidade, você passa por experimentos. É as perguntas que você faz, que são as hipóteses. Você vai ali, com experiência, você vai tentando provar até chegar à verdade. Então, o homem tem que ser racional, ele tem que pensar, questionar. A igreja não deixava o homem ser assim, porque a igreja, quando dizia uma coisa, todos tinham que aceitar como verdade, ninguém podia questionar. Os renascentistas discordavam disso.
Então, os renascentistas, eles valorizavam o pensamento racional, o racionalismo. É você pensar, agir com a mente, não com o coração. Certo? Você perguntar por que isso é assim, como isso é assim. Certo? Como é que eu posso chegar a isso? Quem disse isso? Por que disse isso? É você perguntar, se questionar. E a ciência faz isso. Então o Renascimento valoriza muito a ciência. É por isso que a ciência vai ter um grande desenvolvimento nesse período da Idade Média, que é o período do Renascimento, que é a Baixa Idade Média, que é o período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Olha aí, ó, mais característica do Renascimento, ó, inspiração na cultura clássica. A cultura clássica é o que, gente? É a cultura grega antiga e romana antiga, ok? O homem vai se inspirar lá na cultura greco-clássica, a gente chama isso, cultura greco-romana, ou cultura clássica. Quando fala em cultura clássica, é a cultura da Grécia Antiga e Roma Antiga, ou a cultura greco-romana. O individualismo, o Renascimento também pregava o individualismo, que é o ser humano. É o ser humano ser feliz, é o ser humano ter competência, ter inteligência para estudar as coisas. Exaltava-se o espírito de competição, o individualismo, valorizando sua competência e a capacidade individual de cada ser humano. Ou seja, o homem era tudo, o ser humano era tudo. Outras características aí do Renascimento, naturalismo, a busca da compreensão dos fenômenos naturais por método científico. Ou seja, através da ciência, o homem ia explicar por que acontecem os raios, por que acontecem as chuvas, por que acontecem as trovoadas, por que acontece, por que a lua é assim, tal dia é assim, por que o sol. Ou seja, através da ciência, o homem ia explicar os fenômenos da natureza. Isso é naturalismo, que é uma característica do Renascimento. Outra característica é hedonismo, a valorização da vida humana e dos prazeres terrenos. Eu falei para vocês que para a igreja, a igreja gostava de ver o homem triste, carrancudo. A igreja proibia até o riso, até o sorriso, porque a igreja queria que o homem precisasse dela. A igreja queria ver o homem sempre com medo, para ela ir lá e poder ajudar, certo? Aí vem o hedonismo, um dos pensamentos renascentistas, que diz: não, o homem tem que usufruir da vida, o homem tem que aproveitar a vida, ser feliz, fazer festa. Agora é lógico, trabalhar, mas também apreciar a vida, curtir a vida, certo? Na medida certa. Aqui do lado vocês têm uma imagem de um pintor renascentista, onde mostra aqui, uma pintura de uma festa, certo? Uma festa, ou seja, simbolizando aí o prazer, a curtição, não exagerado, claro. E a outro, o otimismo. Os renascentistas acreditavam na criatividade do homem e no poder da realização. Você vê que tudo, gente, tudo que a gente viu até agora tem uma coisa que é comum a todos, que é o homem, o ser humano, em todas essas características. Ou seja, o homem é tudo. Por isso que Leonardo da Vinci fez aquele homem vitruviano. O homem é a medida de todas as coisas. Aquela aí, essa aqui, passar aqui para você. Aí, não, essa aí. O homem é a medida de todas as coisas. Essa figura aqui. Porque todas essas características que nós vimos, tudo nos remetem ao homem. Tudo nos remetem ao homem. Bom, a cultura renascentista, vamos lá. A cultura renascentista, ela é burguesa e humanista. Ou seja, foi a burguesia que estava surgindo naquela época, no renascimento comercial, certo? Renascimento urbano. Foi a burguesia que deu origem ao renascimento, ok? A burguesia divulgava novas ideias e valores identificados com o estilo de vida burguês e urbano. Urbano é das cidades. Vocês lembram que no feudalismo toda a vida se passava no campo, na zona rural. Agora com o Renascimento não. Com o Renascimento tudo vai acontecer na zona urbana, nas cidades, porque o Renascimento aconteceu ao mesmo tempo que estava acontecendo o Renascimento comercial e o Renascimento urbano. Renascimento comercial e o Renascimento urbano. Sem influência no mundo rural, quer dizer, sem influência do feudalismo. Agora tudo vai acontecer nas cidades, ok? Uma cultura laica. Gente, vocês estão lembrados do que é laica? O que é uma cultura laica? É uma cultura sem interferência da religião. É uma cultura não centrada na igreja, nem nos valores religiosos. Porque durante o feudalismo, durante a Idade Média, toda a educação, tudo o que acontecia, toda a arte,
toda a ciência, toda a pintura, toda a escultura era voltado para a religião. No Renascimento não. No Renascimento vai valorizar o homem, ou seja, o Renascimento vai valorizar uma arte, uma cultura laica, que não seja centrada na religião, ok? Que não seja centrada na religião. Agora seria uma cultura racional e científica, ou seja, para você pensar, questionar, baseado na ciência, baseado na ciência. Humanismo, olha, na verdade nós já falamos disso aí. O humanismo, que hoje em dia, gente, o humanismo é a mesma coisa de você dizer renascimento, é a mesma coisa de você dizer renascimento, humanismo, ok? Olha só, os renascentistas preocupavam-se principalmente com as questões ligadas à vida humana, tá vendo? Tudo ligado ao homem era uma preocupação dos renascentistas. Então, se tudo é ligado ao homem, tudo ligado ao homem era uma preocupação dos renascentistas, então os renascentistas preocupavam-se com a vida humana, daí humanismo. Simples, daí humanismo. Olha aí, ó, por isso que o movimento é identificado como humanismo. O humanismo preocupou-se em buscar nas pessoas suas belezas, ó, seus aspectos positivos, ou seja, o humanismo procurou tirar o melhor do homem, a beleza do homem, do ser humano, os aspectos positivos do homem, a sua felicidade. Esse processo não significou uma ruptura com a religião, ou seja, você buscar as coisas boas do ser humano não quer dizer que você vai deixar de acreditar em Deus, não. Você continua acreditando em Deus, mas pode tirar as coisas boas de você, você valorizar você mesmo, ser feliz. É isso que os renascentistas pregavam. O mundo não era mais pensado como um lugar de sofrimento, a igreja pensava como um lugar de sofrimento, e sim um lugar onde o ser humano foi colocado para ser feliz, usufruir dos benefícios e das belezas de tudo que o rodeia. Isso é humanismo, isso é renascimento, certo? Isso é renascimento. Fases do renascimento, vocês não se apegam a isso não, só é para vocês terem uma ideia, que o renascimento são 3 fases, ok? Trecento é isso mesmo, gente, o nome é esse mesmo, Trecento, que é italiano, é Trecento, 400 e 500, certo? Vocês não precisam, não se preocupem. O que você quer é o seguinte, você sabe, eu quero que vocês saibam que o renascimento é dividido em 3 fases, 300, 400 e 500, pronto. O 300 tem esses artistas aqui que vai se destacar, que você também não é obrigado a decorar esses nomes, não. Se você aprender, ótimo, é bom você aprender, mas não precisa decorar, não se preocupe, não se preocupe, certo? Esses artistas aqui, eles são da fase do 300, olha, século XIV, estão lembrados? O século XIV, ele começa no ano 1301 e vai até no ano 1400, então, tudo que acontece nesse período de 1301 até 1400, é chamado de Trecento, certo? Que acontece no 1301 e 1400. Esse Trecento, ele ficou restrito à Itália, ele aconteceu na Itália, e os artistas foram esses, Giotto di Bondone, Dante Alighieri, Francisco Petrarca e Giovanni Boccaccio. Aqui é um quadro de Giotto di Bondone. Aqui eles ainda têm influência da religião, mas ao mesmo tempo eles estão saindo dessa influência, você vê que ainda tem alguma coisa de religiosidade aqui, que ainda tem influência, certo? Essa fase ficou restrita à Itália. Aí tem a fase 400, século XV, 400 vai começar no ano 1401 até 1500, então 1401 começa aí, então é 400, todo topo do movimento, aqui foi o auge do movimento, o renascimento, foi o apogeu, o maior sucesso do renascimento aconteceu aqui nessa fase, grande atuação de mecenas, dos mecenas no norte da Itália. O que são mecenas? São pessoas que patrocinavam, valorizavam e amavam as artes. Então, na fase do 400, foi o sucesso do renascimento, o auge do renascimento. Aqui vai ter destaque dos mecenas no norte da Itália, certo? No norte da Itália. Vai se destacar aqui Leonardo da Vinci, que é esse aqui, que é um dos maiores atores, artistas renascentistas, junto com Michelangelo. Leonardo da Vinci e Michelangelo, para mim são os maiores renascentistas.
tem Sandro Botticelli e Felipe Brunelleschi. Vocês não se preocupem com isso, viu? Não se atenham. Aqui, duas obras importantes de Leonardo da Vinci, ó. A Santa Ceia e Mona Lisa, ó. Duas obras mais visitadas no mundo. Eu acho que fica lá no Museu do Louvre, na França. São duas obras mais visitadas do mundo e mais copiadas. São duas obras do renascentista Leonardo da Vinci. Aqui, a última fase do Renascimento, ó. 500. Século XVI, 500. Por que 500? Porque o século XVI começa no ano 1501, vai até o ano 1600. Então, tudo que começa no ano 1501 é século XVI. Então, 500, 1501, 500, certo? Essa fase, ó, é aqui os valores, o Renascimento vai sair da Itália e vai para todas as regiões da Europa. Aqui nessa fase, ó, vai sair da Itália e vai para todas as regiões da Europa. Quem vai se destacar aqui, Michelangelo, que é esse cara aqui, ó. Michelangelo, repetido, junto com Leonardo da Vinci, são para mim os maiores renascentistas. Lógico, tem pessoas que pensam diferente. Aí tem Rafael Sanzio, Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Vocês vão falar de Nicolau Copérnico, Galilei nesse instante, que eles vão criar uma teoria, Nicolau Copérnico, que vai discordar da Igreja Católica. Bom, tá aí algumas obras de Michelangelo, ó, gente. Vocês estão vendo aí, aqui, ó, a criação de Adão, aqui Pietà, quer dizer, piedade, a mãe com Jesus Cristo, Nossa Senhora com Jesus Cristo morto, certo? Moisés e aqui Davi. Então, algumas obras de Michelangelo. Ele era pintor e escultor, principalmente. Bom, a importância do Renascimento. Isso aí nós já falamos, tudo isso aí nós já falamos, ó. O homem era capaz de explicar racionalmente os acontecimentos à sua volta, ou seja, o homem era capaz de explicar tudo o que acontecia no mundo. Não era preciso a religião para explicar isso, como a igreja usava a religião para explicar tudo o que acontecia. O homem era capaz disso, de explicar. Só é o homem ter acesso à ciência, só é o homem estudar cientificamente, buscar ali, estudar, procurar. Ele vai descobrir os motivos e as causas dos fenômenos criados na natureza, certo? Ou seja, lembra bem, racionalismo e ciência. Houve mudanças de ideias que até então eram dadas como imutáveis. Imutáveis é que não se mudam. Ou seja, algumas pessoas acreditavam que as ideias pregadas pela Igreja Católica na Idade Média não podia ser mudada nunca. A Igreja acreditava que não podia ser mudada. Mas os renascentistas chegaram e mudaram. Os renascentistas chegaram e provaram que podia mudar muitas ideias. Como vai mudar? Principalmente a ideia de valorização do homem. O homem passa a ser o primeiro, em primeiro lugar, certo? Não mais do que Deus. Abaixo de Deus tem um homem, e não a religião. E não a religião. Bom, renascimento científico. Teoria heliocêntrica. Olha só, gente. Hélio, aqui, ó. Hélio quer dizer sol, ó. Hélio, sol. Cêntrica, centro. O sol é o centro. O sol é o centro. Essa teoria é de Nicolau Copérnico. Dizia que a Terra girava em torno do sol. A igreja dizia que o sol era que girava em torno da Terra. Geocentrismo. Então, olha só. Existia o heliocentrismo e existia o geocentrismo. O geocentrismo era pensamento da Idade Média. O geocentrismo. Geo quer dizer terra, centrismo, centro. A igreja dizia que a Terra era o centro do universo, que o Sol era que girava em torno da Terra. Mas se você parar para pensar, ó bem, você acha, quando você olha assim, você acha que o Sol é que está se movimentando, né? Tanto é que as pessoas até hoje dizem, o Sol nasce ali, o Sol se põe ali, como se o Sol mudasse de um lugar para outro. Mas o Sol não muda, vocês aprenderam isso em geografia. O Sol está lá fixo, parado, a Terra é que gira. Então, por causa dessa mudança do Sol,
A igreja acreditava que o Sol é que girava em torno da Terra, e isso a igreja chamava de geocentrismo, ó, ali, ó. Aí Nicolau Copérnico chega e diz: não, isso está errado. O que existe é a teoria heliocêntrica, ou seja, o heliocentrismo, onde o Sol é o centro, a Terra é que gira em torno do Sol, disse Nicolau Copérnico, certo? E essa ideia de Nicolau Copérnico, gente, foi comprovada depois por um cara chamado Galileu Galilei. E Galileu Galilei comprovou o que Nicolau Copérnico falou sobre a teoria heliocêntrica. Galileu Galilei provou que Nicolau Copérnico estava certo e que a igreja estava errada. Por causa disso, Galileu Galilei, gente, quase morre na fogueira. Ele quase é queimado vivo pela Santa Inquisição. Ele só não foi queimado porque ele pediu perdão à igreja. Ele pediu desculpas à igreja e disse que ele estava errado, e sendo que ele estava certo. Certo? Bom, outra descoberta aqui, ó, o estudo do corpo humano. O médico holandês Andrea Vesalius lançou em 1443 o livro Anatomia Humana, que causou uma revolução da medicina. O que foi isso? Esse cara holandês aqui, ó, Vesalius, ele estudou, gente, ele estudou vários cadáveres e lançou um livro sobre esses estudos desses cadáveres. Gente, foi uma revolução, e ao mesmo tempo ele estava com medo, porque a igreja condenava o estudo dos cadáveres. A igreja proibia que os mortos fossem estudados. Só que foi graças ao estudo desses mortos, desses cadáveres, feito por Vesalius, que hoje a medicina conhece todos os órgãos do corpo humano. Todos os órgãos do corpo humano é conhecido graças ao estudo começado por esse cara, por esse holandês. Certo? Já pensou se não fosse esses estudos, como era que a medicina ia curar as doenças hoje? Certo? E coisa que a igreja condenava. Certo? Os renascentistas diziam que as doenças podiam ser estudadas e curadas através do corpo humano. A igreja dizia não, que era coisa de Deus, que só quem podia curar era Deus. Os renascentistas então veio para quebrar essas coisas, todo o pensamento da igreja católica. Certo? Bom, você viu lá na fase 500 que o renascimento expandiu para toda a Europa, certo? O 300 e o 400 ainda se deu na Itália, ficou restrito à Itália, mas o 500 já expandiu para toda a Europa. Na Europa vai se destacar Thomas Moros, certo? Não se apegue a esses nomes, só é para você ter conhecimento, viu, turma? Não se preocupe. Thomas More vai se destacar na Inglaterra, ele vai trazer escritos da Grécia Antiga, e William Shakespeare, esse aí vocês conhecem. William Shakespeare escreveu Romeu e Julieta, Hamlet, O Rei Lear, entre outros, certo? Algumas obras. Esses caras são renascentistas ingleses. Aqueles que nós vimos lá, do 300, 400, 500, eles são basicamente italianos. Na Holanda, ó, Erasmo de Roterdã. Esse cara, ele era da Igreja Católica e criticou o pensamento da Igreja Católica. Ele vai ser um dos responsáveis pela reforma religiosa. Esse cara, Erasmo de Roterdã. Ele escreveu um livro, Elogio da Loucura, criticando o poder da Igreja Católica. Então os renascentistas é isso, eles vieram para criticar a Igreja Católica. Bom, o renascimento na Europa, tem a Espanha, tem Miguel de Cervantes na Espanha, que escreveu Dom Quixote de La Mancha, certo? Em Portugal, Luís de Camões escreveu os Lusíadas, são obras famosas. Mais uma vez eu vou falar, não se preocupem em aprender o autor e a obra, não se preocupem, certo? Você estudando, assistindo essa aula, aos poucos você vai aprendendo, e eu não vou cobrar esses nomes, não se preocupem, certo? Não se preocupe. É lógico que vocês, ali naquelas fases dos 500, é importante você aprender por exemplo, quem se destacou na Espanha, quem se destacou em Portugal, quem se destacou na Inglaterra, na Holanda, ok? Na Itália, mas você não precisa aprender as obras dele, não precisa, não se preocupe com isso. Bom, estamos encerrando já. Ó, independente dos autores e de suas nacionalidades, toda essa produção literária, ou seja, do Renascimento, expressava novos valores e nova concepção do mundo e do homem, típicos do Renascimento cultural. Ou seja, todos esses artistas do Renascimento
expressou uma nova concepção do mundo, uma nova concepção do homem. Ou seja, o homem começou a ser visto de uma outra forma, começou a ser valorizado, o mundo começou a ser visto de outra forma, começou a ser visto com prazer, com outros olhos, com lugar de beleza, para ser apreciado, graças a esses renascentistas. A literatura e a arte produziram no século XV e XVI retrataram as transformações ideológicas e culturais que marcaram o contexto histórico em que ocorreu o movimento renascentista. Ok? Turma, é isso aí. Espero que vocês assistam essa aula várias e várias vezes, ok? E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, turma.